Estudo Bíblico Neemias 11. A narrativa de Neemias sobre como ele procurou povoar Jerusalém com judeus puros, de acordo com a lista daqueles que voltaram da Babilônia, capítulo 7, verso 4 em diante, tendo sido interrompida pela narrativa dos cultos especiais do sétimo mês, capítulos 8 a 10, está sendo retomada agora, capítulo 11, versos 1 e 2. Então segue uma lista daqueles que habitavam em Jerusalém, capítulo 11, versos 3 a 24. Uma lista de outras cidades onde moravam judeus, do 11, versos 25 a 36. Uma lista dos sacerdotes e levitas que voltaram com Zorobabel, capítulo 12, versos 1 a 9. E uma lista dos sumos sacerdotes e levitas dos últimos anos, capítulo 12, versos 10 a 26. Versos 1 e 2. Jerusalém tinha poucos habitantes permanentes, provavelmente por causa dos perigos de se morar em uma cidade sem muros, especialmente depois do desastre mencionado em Neemias 1:3. Aqui somos informados de que aqueles que moravam em Jerusalém eram na maioria príncipes. Sem dúvida, Neemias aproveitou a ocasião durante o reavivamento do sétimo mês para encorajar outros a se mudarem para a capital. A sorte era aceita como vontade de Jeová nesse assunto e aqueles chefes de famílias que concordavam prontamente eram abençoados pelo povo. Jerusalém é chamada de Santa Cidade por causa do templo que se encontrava ali. Isaías 48:2. A cidade com tudo o que havia nela se tornou santa, uma casa de Deus, a qual o Senhor se propôs a edificar. Hebreus 3, versos 1 a 6. Nota homilética, capítulo 11, verso 1 a 12, verso 43. Estratégia da restauração. 1. Ocupar posições chaves. Capítulo 11, versos 1 e 2. 2. Delegar responsabilidades. Capítulo 11, versos 20 a 23. 3. Dedicar ao Senhor o coração e o bolso, capítulo 12, versos 27 a 30 e 43. Verso 3. Israel. Essa palavra refere-se ao povo que voltou, apesar de ser tão somente o restante do reino do sul, Judá e Benjamim. Esse restante passou a ser o legatário residual de tudo aquilo a que Israel fora vocacionado. Segundo Reis 25:30. É por isso que a Igreja também se considera herdeira legítima desse título, que é o Israel de Deus. Romanos 9, versos 6 a 8 e 11, versos 7. Gálatas 6:16. Primeira Epístola de Pedro, verso 1, capítulo 1. Onde a palavra dispersão se refere à comunidade judaica espalhada pelo mundo e que agora se aplica à Igreja. Durante a época dos reinos divididos, de 931 a 722 a.C., Israel tinha o sentido técnico restrito especificamente às 10 tribos do norte, 1 Reis 12:20. Mas qualquer remanescente de qualquer uma dessas tribos poderia continuar integrado na aliança com Deus. Segundo Reis 13:23. Verso 17. Os louvores nas orações. Matanias, Buquias e Abda foram os regentes das 3 ordens de cantores entre os levitas. Verso 20. Provavelmente foram restauradas as antigas heranças das famílias sacerdotais e dos levitas que existiram durante os séculos, antes do cativeiro da Babilônia. Verso 23. Um mandado do rei. Pode ser uma referência a Davi, Neemias 12:24 e 1 Crônicas 25, ou ao rei Artaxerxes, Esdras 7, versos 21 a 24. Versos 25 a 36. Essa lista é daqueles que se estabeleceram na área circundante. Está vinculada a Esdras 2, versos 21 a 35, interligando os livros de Esdras e Neemias. Dessa lista, entende-se que esse remanescente do povo
só ficou com o antigo território de Judá e Benjamim, pois as cidades aqui mencionadas se situam todas ali. O território das 10 tribos já havia sido repovoado pelos assírios e constituído em província separada, 1 século e meio antes da deportação dos habitantes de Judá pelos babilônios. A palavra aldeias, no hebraico haser, significa, no singular, sala de entrada, área, quintal, e no plural, lugares de acampamentos. Gênesis 25, verso 16, Levítico 25, 31 e Josué 19, 28. O fato de empregar-se essa palavra revela as péssimas condições de vida que o povo estava enfrentando. Haja vista como entre as aldeias constavam os nomes de Berseba, Laques, Betel, Anatote, Ramá e outras cidades tradicionais, muitas das quais haviam sido edificadas pelos cananeus muito tempo antes da chegada dos israelitas. Verso 30. Desde Berseba, do limite sul de Canaã até o vale de Rinom, em Jerusalém. Esse era o território chamado Yehud pelos persas.